fala, você já engoliu, assim, a seco uma opinião política na hora de um almoço, assim, em família, numa reunião de trabalho, só pra manter as aparências mesmo e acabar evitando um desgaste maior? Eu já. E você, Pedro? Nunca. Nunca? Sempre opinou? Sempre opinei. Mas eu tenho sorte na minha família. Tem esse detalhe. Tipo, todo mundo discorda e todo mundo se curte e ninguém briga por causa de política. Pois é, só que a gente sabe que tem uma maioria bastante silenciosa no Brasil e que é uma galera que tá aí, 7 a cada 10 eleitores. Essas pessoas não falam. Tem motivos para isso. Você trouxe muitos desses porquês, desses motivos, nos últimos pontos de partida dessa semana. E a gente vai ter que dar uma destrinchada nisso, porque teve gente que veio com um clima assim, meio que de querer entrar num fight. Aí tiveram outras pessoas que falaram, cara, não tem muito jeito não, essa sua história aí não vai colar. Eu tô achando que você tá precisando responder aqui umas perguntas. Vamos lá. Vamos nessa? Pedro, eu já vou começar com polêmica, tá? O comentário do Adriano e o do Vini. Vou ler junto. Vamos lá. O Adriano, ele diz o seguinte: mais um pouco desse papo chato e mimizento. O carro tá caro? Não compra. O relacionamento não tá bom? Separa. O Instagram tá tóxico? Deleta, vai ler um livro. Não tem candidato que me represente? Anula essa droga de voto e para de encher o saco. E o Vini, ele diz assim: Pedro, por que a gente não fala das abstenções? A gente costuma ter toda eleição mais de 20% da população não indo votar no segundo turno. Eu, particularmente, tenho aderido ao pragmatismo de votar no menos pior, mas também entendo quem decide que nenhuma escolha é aceitável. Talvez o problema da exaustão política não seja só que temos que escolher entre 2 candidatos, mas porque temos que escolher entre 2 candidatos, todos... Perdão. Ficou confusa a frase, calma aí. Ele diz assim: talvez o problema da exaustão política não seja só que a gente tem que escolher entre 2 candidatos, mas por que a gente tem que escolher entre 2 candidatos? Todos no debate público têm decidido ignorar uma parcela enorme dos brasileiros. Tá, vamos lá. São na verdade 2 coisas diferentes. Deixa eu pegar primeiro, na verdade, 3 coisas diferentes. Uma discussão é sobre abstenção, uma discussão é sobre o mimimi, de que não é nenhum nem outro, e uma terceira discussão é sobre essa coisa de como que você vota. Né? Primeiro, abstenção. A gente tem abstenção de 20%, eu acho que a maior parte das pessoas não compreende bem essa abstenção. Essa abstenção de 20% do eleitorado é, em geral, entre as pessoas mais pobres e menos educadas do país. Não são pessoas que estão deixando de votar como uma posição, isso, como posicionamento político. São simplesmente aquelas pessoas que têm a vida mais dura dentre nós. A maior parte da abstenção que a gente tem é isso. E como é um voto, em geral, muito concentrado no norte de Minas, no Nordeste e na região norte, é também um voto que, em geral, vai para o presidente Lula. Esse voto da abstenção. Quando essas pessoas votam, elas costumam votar no presidente Lula. E por isso mesmo, a gente percebe nitidamente que... Por que o Bolsonaro, por exemplo, teve aquela ação da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste tentando... Era essa turma que ele estava tentando impedir que votasse. Porque aumenta 1% a abstenção nesse clima de polarização, é melhor para a direita, pior para a esquerda. Porque esse voto que se abstém, ele vai numa proporção muito maior para a esquerda do que para a direita. E não é um voto de protesto, é um voto de a vida é muito dura, não necessariamente é prático para mim sair de onde eu estou e atravessar meio mundo para votar. Tem uma coisa mesmo de dificuldade de entender, enfim... Não leia a abstenção brasileira como um gesto de protesto político. Não é. É um suspiro de, para algumas pessoas, a vida é muito difícil. Então, tiramos a abstenção. Vamos para o mimimi. Eu acho que o Adriano não entendeu bem o que eu falei.
você tem esses 69% de brasileiros que estão fora da polarização, pelo estudo do professor Jairo Pimentel. A imensa maioria desses brasileiros, o estudo do pessoal da More in Common no início do ano já tinha mostrado uma coisa similar com uma outra gramática, com outro vocabulário. A imensa maioria dessas pessoas, elas desligaram de política. Elas realmente não se sentem representadas pelo presidente Lula e pelo movimento que ele lidera, não se sentem representadas pelo bolsonarismo e pelo movimento que o ex-presidente Jair Bolsonaro lidera, desligaram. Elas simplesmente chegaram à conclusão de que política não vale a pena. Não vale a pena. Então, a imensa maioria dessa turma já fez esse desligar que o Adriano está pedindo. E talvez o Adriano não perceba que quanto mais pessoas dentro de uma sociedade se desconectam de política, menos chances uma democracia tem de sobreviver. Então, o fato de que essas pessoas, de que mais da maioria do Brasil se desligou por completo de política, é muito perigoso para a nossa democracia, porque são pessoas que não estão nem aí. Se houver uma mudança de regime, se houver alguma coisa. E eu não acho, Yasmin, que a gente está num ambiente em que a democracia esteja absolutamente garantida. Então, eu, por um lado, eu entendo quando algumas pessoas que estão na audiência se viram e falam... mimimi, o meu candidato não ganha, eu entendo que algumas pessoas têm essa percepção de que é isso que está acontecendo no Brasil. Só que a gente tem um problema real quando a circunstância política faz com que duas minorias ocupem todo o espaço do debate público. Isso não é só uma responsabilidade dos eleitores. Isso não é uma coisa que está acontecendo porque os eleitores querem assim. Os eleitores do presidente Lula, os eleitores do ex-presidente Bolsonaro. Tem muitas coisas acontecem numa sociedade para levar a esse ponto. Uma delas é o fato de que vozes que não estão nesses dois grupos são efetivamente caladas nas redes sociais. O pessoal fica falando, estão querendo censurar as redes, as próprias redes censuram. Então, isso é uma questão. Agora, é um problema também dos políticos de centro, dos políticos de centro-esquerda não alinhados com o PT, dos políticos de centro-direita não alinhados com o presidente Bolsonaro. O fato de que nessa eleição todos os candidatos de direita se recusam a bater no Flávio, com exceção do Renan, isso também colabora, entende, para um ambiente em que você não tem voz para quem está desalinhado, entendeu? A censura das redes e os próprios partidos políticos colaboram efetivamente para que essa turma não tenha voz. Agora, claro, e eu acho que a gente vai falar mais disso, as pessoas começam a se sentir intimidadas também. Aí, por fim, tem a questão de... mas... a terceira questão, que é essa... mas o que você faz? Entendeu? Eu voto no menos pior. A gente tem esse fenômeno cada vez mais no Brasil, que é o segundo turno parou de fazer sentido. Porque a lógica da existência do segundo turno, isso é uma cultura política. Qual é a lógica de um segundo turno? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma eleição para definir quem que vai para o segundo turno. Se alguém tiver mais de metade dos votos, então vamos lá, vamos botar essa pessoa logo presidente da República. Mas se por um acaso ninguém alcançar mais de metade dos votos, vamos consultar todas aquelas pessoas que não votaram nem no primeiro nem no segundo lugar, em quem desses dois mais votados que você prefere.
E as pessoas meio que foram criando uma cultura aqui no Brasil. Isso não é dessa eleição, isso já estava estabelecido em 2018. Foi se criando uma cultura no Brasil, que você vê, 2018 ainda teve o Ciro com 12% dos votos. Cara, 2014 foi super disputado. Você tinha disputa real nas eleições. 2018 teve o Ciro ainda com 12%. Cara, Simone Tebet, que foi o terceiro colocado na eleição de 2022, teve 3% dos votos. Entende? E a gente está indo para mais uma eleição em que os próprios brasileiros decidiram que não é uma eleição em um turno. Você age desde o primeiro turno como se só tivesse um turno. Como se você já estivesse fazendo a disputa do segundo turno. Não, tem que ser o Lula ou o Bolsonaro. E as próprias claques, né, as próprias torcidas de cada um desses candidatos faz uma coisa. Não, você tem que escolher o Lula logo. Você tem que escolher o Bolsonaro logo. Como se não fosse uma eleição em dois turnos. Quer dizer, são aqueles processos políticos que vão se somando de formas diferentes. Aí são as redes sociais, a maneira como muda a comunicação, a maneira como as duas torcidas, as duas fanbases se portam, é a maneira como as pessoas desistem do processo democrático. Você vai somando essas coisas todas. A decadência ali. E você vai criando. Voto alternativo ao voto útil, talvez, né? E você vai criando, cara, concretamente um ambiente em que mais de metade da sociedade começa a olhar para o jogo democrático como um jogo de cartas marcadas no qual você não tem voz. E esse processo é muito danoso, de novo, porque se você tem mais de metade da sociedade convencida de que não há espaço para outro caminho, que esse pedaço, mais de metade, não tem voz, cara, a gente já está na antessala de um golpe de Estado nesse sentido. Se mais de metade da sociedade acha que ela não tem voz, imagina, mais da metade, não faz sentido isso numa democracia. Mas é o que está acontecendo, e não só no Brasil. A gente já está numa crise da democracia. Eu acho que mesmo pessoas que se consideram democráticas na esquerda não percebem a gravidade da situação, sabe? Pedro, vamos falar um pouco de terceira via? Se é que a gente está falando justamente da ausência dela, né? O Rodrigo, ele diz o seguinte: Pedro, eu fico muito desanimado em pensar que essa é a eleição mais previsível dos últimos anos. Lula e Bozinho no segundo turno. E vence Lula, o menos ruim. Então esperaremos mais 4 anos para um cenário diferente. Você vê alguma perspectiva diferente, salvo caia um raio na cabeça de alguém? E o Alexandro diz o seguinte, ele falou bacana, mas uma coisa que me incomoda aí é que, tendo em vista esses dados, o mais provável seria o surgimento de uma terceira via. Ela teria muitos votos. Mesmo assim não surge. Ninguém tenta se colocar nesse lugar? Ninguém quer se colocar nesse lugar? Primeiro, e eu não acho que eles estejam fazendo isso, eu acho muito importante a gente restabelecer o significado original de terceira via. Terceira via não é um terceiro candidato. Terceira via é o social-liberalismo dos anos 90 que se encontrou com a social-democracia, que é um fenômeno que se deu na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, no Chile, em vários lugares. Então, o presidente Fernando Henrique, que era um social-democrata, ele tem uma guinada para um liberalismo progressista nos anos 90. Ricardo Lagos, no Chile, Gerhard Schröder, na Alemanha, Tony Blair, no Reino Unido, Bill Clinton, nos Estados Unidos. Quer dizer, é um movimento que é um jeito de ver política, é uma ideologia, é um liberalismo progressista, literalmente é um movimento ideológico muito específico. A gente não tem um candidato que represente essa terceira via. Eduardo Leite seria um candidato que representaria essa terceira via. Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos não são candidatos de terceira via, porque terceira via
é um nome de marketing que se deu por um determinado movimento político que representava um olhar real sobre o mundo. O PSDB representou isso, não todos os candidatos do PSDB. José Serra era um social-democrata desenvolvimentista, ele nunca abraçou o liberalismo. Geraldo Alckmin, então, era um cara mais... camaleão. O Alckmin é um cara conservador, mas que abraçou a terceira via. É que, em geral, a terceira via é um movimento que vem da esquerda na direção do liberalismo, não da direita na direção de um liberalismo mais progressista. Mas o Alckmin fez esse caminho. O Aécio representava isso. Entende? A cabeça do Luciano Huck é uma cabeça assim. Tem muita gente no PSD que é assim. Eu falei do Eduardo Leite, tem o Paulo Artung, tem a Raquel Lira em Pernambuco. A própria deputada Tabata Amaral, ela é uma pessoa que tem muita cara de terceira via. Quer dizer, você tem políticos no Brasil que dá para encaixar nesse lugar. Mas quando a gente fala de terceira via, às vezes as pessoas pensam em um candidato fora da polarização Lula-Bolsonaro. Terceira via não é apenas um candidato fora da... É um lugar político, e é um lugar político que está fora de moda. Que está com um eleitorado muito restrito no Brasil. Então, um terceiro candidato não é necessariamente um candidato de terceira via. Você poderia ter uma figura... Um liberal mais monetarista, né? O Zema meio que quer ocupar esse lugar. Ele é o diabo do Zema é o seguinte: o Zema se apresenta como liberal e o governo dele em Minas Gerais, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de responsabilidade fiscal, é um desastre completo. É bizarro porque o Tarcísio, o Ronaldo Caiado, que são governadores conservadores, empregaram a agenda da terceira via econômica com muito mais efetividade do que o Romeu Zema em Minas Gerais. O Romeu Zema é um desastre como gestor de contas públicas. É um desastre completo. Minas segue sendo um estado profundamente endividado. Pois é. Gabriel Azevedo, que era nosso comentarista aqui no meio, ele é um cara com cabeça de terceira via, entende? O Zema, ele se apresenta como liberal, como um liberal conservador. Eu tenho minhas questões com isso. O Ronaldo Caiado é um conservador, enfim... A gente não tem esse lugar. O Renan Santos, evidentemente, é um cara com aquela coisa Bukele, tem que prender e tal. É um cara que tem um pé no iliberalismo, que é uma coisa de... O Zema também. Mas o Zema eu acho que não faz um discurso Bukele tão forte quanto o do Renan Santos. O Renan Santos, para lidar com criminalidade, ele acha que você tem que passar por cima do Estado de Direito. Entendeu? Tem que prender mais, prende primeiro, julga depois, ou nem julga, que é o que o Bukele fez em El Salvador. Mas o Renan é o cara que bate todo mundo. E de fato ele bate todo mundo. Bate no Lula, bate no Flávio. E por que eles não são terceira via? Porque a terceira via é um lugar ideológico entre a social-democracia e o liberalismo progressista. Do qual eles não fazem parte. Do qual eles não fazem parte. Nem é um liberal progressista, muito menos é um social-democrata, o Renan Santos. Não é. E acho que ele não se caracteriza dessa forma. Agora, quando o Alexandre pergunta, ninguém tenta se colocar nesse lugar, ninguém quer se colocar nesse lugar, aí a resposta que você daria é mais nesse sentido de falta de popularidade dessa terceira via, nesse momento de polarização? Eduardo Leite tentou se colocar nesse lugar, né? O partido dele não quis. Abafado. E o Kassab certamente faz um cálculo de que... o Kassab faz um de dois cálculos. Ou ele acha que um homem gay não pode ser eleito presidente da República com voto de direita no Brasil, ou então ele acha que um candidato com
com esse perfil ideológico, não seria eleito presidente do Brasil hoje. Talvez o Kassab esteja certo, entende? De fato, o eleitorado liberal progressista não chega a 7% dos eleitores. Pedro, tem um outro comentário aqui que eu separei, tá em algum lugar. Calma, são tantos. O Leonardo falou o seguinte: as perguntas que destravam são... Achei pesado, mas ele falou: quando que o Lula vai morrer? Não sei se metaforicamente, mas enfim. Quando que o Bolsonaro vai morrer? No dia em que essas duas tiverem resposta, aí a gente sabe quando a polarização acaba. Antes disso, pode fazer pesquisa, estudo, podcast, debate. Nada vai mudar até lá. Não sei exatamente assim se o Leonardo quis dizer de morte morrida ou se ele quis dizer a morte do que representam esses dois candidatos. Mas eu acho que a polarização vai além desses dois nomes. Eu te confesso, Yasmin, que eu não tenho... Não me entenda mal, eu não tenho a menor vontade de responder um comentário nesses termos. Eu converso sobre política, não converso sobre a morte das pessoas. Acho... Mas no sentido de esses candidatos não estarem em cena mais? Não, em 2030 dificilmente estarão. O presidente Lula tem mais de 80 anos, ele vai concorrer a essa eleição. Se ele se reeleger, ele não pode ser candidato em 2030. Se ele não se reeleger, ele será um homem de 85 anos, indo para 86 anos. A gente nunca teve um candidato com essa idade. E acho que ele não será candidato em 2030 por causa da idade. O presidente Bolsonaro está inelegível. Então, ele estará ainda inelegível em 2030. Agora, se o Flávio é eleito, o Flávio pode concorrer à reeleição em 2030, né? Pedro, o comentário do Carlos também me chamou a atenção. Ele disse assim: eu acho que nós, quem discute política, estamos cometendo um erro comum. Pensar que o brasileiro médio está na mesma vibe que a gente em termos de engajamento sobre eleições. Sendo que é sabido que o brasileiro só começa a se preocupar com eleições depois de passar a ressaca da Copa. Mais precisamente quando começam oficialmente as campanhas, os debates e sabatinas na TV, etc. Isso significa que as pessoas que estão respondendo pesquisas eleitorais são, em grande maioria, pessoas que ainda não estão preocupadas com eleições e sequer pararam para pensar em quem votar. Daí a tendência de termos respostas baseadas em puro recall. As pessoas não conhecem, ou conhecem pouco, os candidatos, com exceção do Lula, que é o atual presidente, e o Flávio, que é filho do presidente anterior. Você concorda? Eu acho que existe uma questão de recall, sim, mas o Brasil não é uma democracia diferente de outras democracias. A gente tem um limite, que é um limite artificial imposto no Brasil, que eu acho que não faz qualquer sentido. Que você só pode oficialmente começar a campanha eleitoral em agosto. Você não pode legalmente fazer campanha antes disso. E eu acho isso um problemaço. Emmanuel Macron se elegeu presidente da França pela primeira vez, passando muitos e muitos e muitos meses construindo o movimento dele, que é o En Marche, né, em marcha à frente, e visitando a França toda, fazendo discurso na França toda, indo na casa das pessoas, se apresentando às pessoas. Uma eleição americana começa no início do segundo semestre do ano anterior à eleição. As eleições são sempre na primeira terça-feira de novembro. E em junho, julho do ano anterior ao ano da eleição, os deputados já estão visitando, os candidatos já estão visitando os estados. Aí você vai dizer, é por causa das primárias. Sim, é por causa das primárias, porque você tem que passar pelas primárias do seu partido no primeiro semestre do ano da eleição, mas é também um processo de você se fazer conhecer. Então você vai naquele estado, você visita... Candidato a presidente nos Estados Unidos vai na casa das pessoas, entendeu? Ele passa 1 ano e meio fazendo campanha eleitoral. A campanha fica gigante no segundo semestre, nos 4 meses antes da eleição,
Mas ela fica gigante nos 4 meses antes da eleição, tendo um ano antes de campanha eleitoral pesada. E ela fica gigante nos 4 meses antes da eleição. Aqui a gente dá agosto e setembro para os candidatos fazerem campanha. Então, é uma regra que, no fim das contas, bota um monte de limite para quem não é conhecido. Então, quem não é conhecido não tem mesmo uma oportunidade de se apresentar ao eleitor, que não quando a eleição já está há 2 meses. E por fim, tem uma outra questão aí, que é uma questão que eu acho que as pessoas não se tocam muito. Para bem ou para mal, o brasileiro jamais foi tão interessado em política quanto ele é hoje. A gente tem um número muito maior de pessoas interessadas em política e falando sobre política e militando politicamente do que a gente jamais teve. Isso não é necessariamente negativo, como às vezes as pessoas acham que é. Pedro, eu vou seguir aqui com um comentário do Matheus. Ele diz assim: nossa, eu nunca comentei aqui, mas tenho certeza de que esse vídeo foi pensado para pessoas como eu, porque é exatamente como eu me sinto. Porém, eu moro no interior do Rio Grande do Sul, e aqui o bolsonarismo impera ao ponto que eu não falo nada. E só de não falar nada já significa que eu sou petista. Eu sofro muito com isso, porém eu amo política. Cara, Matheus, tem uma quantidade imensa de pessoas como você. Tem uma quantidade imensa de pessoas como você. As redes sociais, por um lado, abriram o flanco para uma quantidade muito grande de pessoas conversarem sobre política. Por outro, elas são também muito intimidadoras quando você não tem uma posição ou pró-Bolsonaro ou pró-Lula. Ou, no mínimo, quando você não está dedicado a topar com facilidade. Não. Se só tem Lula e Bolsonaro, eu preferia outro, mas eu vou de Bolsonaro. Se só tem Lula ou Bolsonaro, eu preferia outro, mas eu vou de Lula. Porque é o menos pior. Se você realmente não preferia nenhum dos dois, você pode até fazer uma escolha, tá? E a maior parte das pessoas faz. Mas se você realmente preferia que fosse um terceiro nome, não necessariamente de terceira via, tá? Um conservador mais razoável, sei lá, um social-democrata com uma cabeça mais arejada, entendeu? Mais jovem. Eu conheço gente que preferia 1000 vezes o Haddad ao Lula. Tipo, quer votar no PT, não quer mais votar no Lula. Eu conheço muita gente assim. Cara, é um ambiente opressor. É um ambiente opressor. É um ambiente muito opressor. Você não tem um espaço na internet no qual você possa ter uma conversa na boa. Porque você vai ser imediatamente caçado vivo. E veja, eu tô também numa fase da vida que eu não tô nem aí pro que as pessoas pensam. E é minha profissão também, eu acho que é uma obrigação ética eu analisar as coisas do ponto de vista que eu analiso e com a maior transparência pro nosso público. Inclusive falando, olha, claramente, entendeu? Ideologicamente eu estou nesse lugar aqui, com esse tipo de cabeça. Eu acho, inclusive, que é uma questão de... É irrelevante se as pessoas concordam ou não comigo. O importante é as pessoas entenderem, é assim que um liberal pensa e um liberal argumenta. Assim como é muito importante você ter mais comentaristas socialistas ou mais comentaristas conservadores dizendo, olha, eu sou conservador, eu sou socialista, eu sou um social-democrata. Porque quanto mais analistas, pessoas que conhecem profundamente política, pessoas que já acompanham política há muito tempo, pessoas que conhecem a história do Brasil, pessoas que entendem por que a gente está onde a gente está, quanto mais transparência a gente tiver, fica mais claro para as pessoas, até elas se posicionarem, entendeu? Tem muita gente que se interessa por política e fica ali, mas exatamente o que eu sou? Aí se você começa a ter vários analistas e cada um falando abertamente, eu sou
eu penso com esse tipo de cabeça e eu acho que o que está acontecendo é X, Y, Z e tal. Aos poucos você vai criando uma cultura política, uma cultura de ideologias e simultaneamente você vai aprendendo o que é uma coisa fundamental em qualquer processo democrático, que é a respeitar a pluralidade. Tá tudo bem você ser liberal, tá tudo bem você ser conservador, tá tudo bem você ser social-democrata, tá tudo bem você ser socialista. A gente pode se divertir, a gente pode beber junto, a gente pode conversar, a gente pode discutir, a gente pode ter discussões sérias, a gente pode ter discussões não tão sérias. O ponto a gente pode brincar, pode brigar, pode tudo, mas essas conversas precisam acontecer. E a gente criou um ambiente de conversa em que pessoas que pensam como eu não são bem-vindas. São interpretadas como você não tem o direito de achar o que você acha. Entendeu? O sentimento do Matheus, né? Exatamente, você simplesmente tem de se render a um dos lados. Estar insatisfeito com esses dois lados postos é um direito que você não tem. Veja, eu insisto, é meu trabalho, eu faço isso há muito tempo. E eu sei onde eu estou, e eu sei o que eu penso, e eu entendo o que são os outros lados. Então ouvir comentário mal criado, Yasmin, tá tudo bem. Eu não vou ficar chateado, eu não vou ficar triste, eu não vou ficar... mas eu tenho 32 anos como jornalista, e discuto política desde os 12, 13 anos. Quer dizer, você ainda soma o período que eu não era jornalista, estava entrando ali na adolescência. Eu estou habituado, está tudo bem. Só que a maior parte das pessoas não fizeram da sua profissão e da sua vida conversar sobre política. E a internet virou para qualquer pessoa que não seja de um desses dois movimentos, virou um lugar muito inóspito. E a gente precisa conversar sobre isso, porque a minha voz ela não é calada, entende? Eu estou aqui, estou falando. Eu só tenho audiência menor do que outros grupos, entendeu? E tá tudo bem também. Agora, vozes são caladas. Não é só ele. E esse vídeo de quarta-feira eu fiz essencialmente para que essas pessoas saibam que elas não estão sozinhas. E sim, nas redes é muito difícil encontrar o seu grupo, encontrar a sua turma. Mas a sua turma existe. E eu acho que essas pessoas precisam ser incentivadas a falar. Eu não acho que vai ter qualquer impacto nessa eleição, não. Mas no futuro, essas pessoas precisam ser incentivadas a falar. Pedro, eu vou fechar aqui com um comentário da Yara. Ela diz assim: eu não desisti. Eu apenas aceitei que, para quem está nos extremos, discutir política é quase como discutir religião. É como uma crença inabalável. Não adianta apresentar fatos, vídeos, respondem que é mentira ou que é uma narrativa, é fato, só porque o ídolo disse que é. Não existe bom senso. Quando o assunto surge em qualquer roda, eu mantenho a minha opinião. Só não insisto no assunto porque não dá frutos. E eu quero manter minha convivência harmônica com todos. Eu tenho pessoas que eu amo dos dois lados. Mas nesta eleição, não há opção fora dos extremos. Eu votei no Ciro na eleição passada. Externei meu voto para minha família e para os meus amigos. Eu pergunto ao Pedro novamente. A estratégia dele na eleição passada foi a que você está recomendando hoje. Ele bateu nos dois extremos. Tinha uma história política efetiva, fora de escândalos de corrupção, tinha um projeto de governo, mas onde que ele errou? Hoje, infelizmente, eu tento fazer a minha melhor escolha e apostar que vão ter opções melhores para 2030. Onde o Ciro errou... O Ciro errou na última eleição de uma maneira muito simples. Ele não conseguiu decidir, em momento algum, se o adversário dele era o Lula ou o Bolsonaro. Se o candidato que ele tinha que tirar do segundo turno. Porque são dois que vão para o segundo turno, né? Então, Caiado e Zema e Renan, que vem pela direita, quem é o adversário deles? O adversário deles é o Flávio Bolsonaro.
no Lula. Porque o Lula já está no segundo turno. E você só tira o Lula do segundo turno se você vier pela esquerda. Então, numa eleição de 2 turnos, os candidatos de direita disputam entre si e os candidatos de esquerda disputam entre si. Então, o Lula está sozinho. A direita, alguém pode vir a substituir o Flávio, não tem cara de que vai acontecer. O Ciro, em momento algum, decidiu se ele era um candidato de direita ou de esquerda. O que eu acho que é um problema, porque se você não sabe nem se você está na direita ou na esquerda, então o Ciro no final estava parecendo uma força auxiliar do bolsonarismo, entendeu? Eu ficava... o Ciro teve um problema de entender onde que ele estava, com quem queria substituir no segundo turno, e evidentemente terminou sem nada. Você acha que o Ciro tentou se apresentar como uma terceira via? Não, o Ciro não é terceira via, né? O Ciro é um desenvolvimentista. Volta a coisa, a terceira via é liberal. O Ciro é um desenvolvimentista. Economicamente, o Ciro é outra coisa. O Ciro, na verdade, politicamente, ele seria um novo Brizola, um novo Jango. A cabeça é essa. E eu acho que ele estava muito bem posicionado do ponto de vista de partido, o PDT, que é o partido mesmo que foi criado para representar esse tipo de olhar ao Brasil. Mas ele, para estar num lugar coerente ideologicamente, a pessoa que ele tinha que tirar do segundo turno não era o Bolsonaro, era o Lula. Às vezes o problema é definir quem é o seu oponente, né? É claro. Faltou clareza. É isso. Pedro, eu vou te liberar, assim, com um pouco mais de esperança, talvez, no final de semana. A gente tá gravando, na verdade, na quinta, né? Então ainda tem Central amanhã, tem. Certo? Sexta-feira. No caso, para quem nos assiste. Isso. Já teve? Já teve, exatamente. Mas bom final de semana. Para você também, doutora Yasmin. Obrigada. O Brasil entrou em campo e agora só se fala nisso. Mas sabe aquela parte do Brasil que o futebol não explica? A que mostra por que somos como somos, por que nos dividimos, como nos dividimos e por que, mesmo assim, ainda conseguimos torcer juntos, pelo menos por alguns dias. É essa parte que o streaming do Meio mostra. Tem conversas com o Meio, onde entrevistamos grandes nomes, como o cientista político Felipe Nunes, que destrincha o Brasil em 9 bolhas. É lá também que o Jairo Nicolau reconstitui 20 anos de eleições presidenciais. Tem o ponto de partida da série Nós Brasileiros, com episódios que mergulham fundo em quem somos como povo e como chegamos até aqui. Tem Democracia, uma história sem fim e mais produções originais sobre política, história, cultura e espiritualidade. Para quem quer entender o Brasil além do placar, exclusivo para assinantes premium por R$15 por mês. Vem conferir o nosso catálogo.